Olá pessoal, meu nome é Antonieta e esta é uma série sobre a dança no mundo e na igreja. Hoje nós vamos falar sobre a repressão na Idade Média. A Idade Média, foi responsável por um corte brutal na evolução da dança. Na antiguidade, a dança era sagrada e logo virou um rito tribal em honra aos deuses. Por não aceitar outras crenças, a Igreja Católica medieval proibiu esse tipo de dança. E aí ela virou uma dança apenas recreativa, mas mesmo assim ela não era bem vista pelas autoridades. Como exemplo disso, nós temos um decreto do Papa Zacarias, no ano 774, contra os movimentos indecentes da dança ou carola. Carola era uma dança típica dessa época, né? E apesar da repressão, as pessoas continuavam dançando nas comemorações, em festas. Então, aí começou que as camadas mais privilegiadas começaram a diferenciar, a procurar ritmos, mas movimentos diferentes, né? Começaram a organizar organizar os movimentos, a musicalidade. Depois, as camadas privilegiadas, buscando uma forma de se diferenciar, inventaram uma dança mais rica. E aí eles começaram a acompanhar uma métrica musical que mudava. E ao mesmo tempo começaram a procurar a beleza das formas, a estética, tudo que ia organizar um pouquinho mais os movimentos. E essa era uma época do início da decadência do feudalismo, né? E aí começou a aparecer a dança erudita. E isso separava essas camadas mais privilegiadas do pessoal mais que continuava dançando ali a carola, então ficou bem separado, entendeu? E aí veio o século que eles chamaram o século negro, que era na época da Guerra dos 100 Anos, foram das piores colheitas da era medieval e da crise da igreja. Aí a dança seguiu a tendência, refinando as formas, variando os ritmos. E a carola começou a simbolizar a morte. Então, eles transformando a morte num motivo para se viver de acordo com as regras e dogmas católicos. O medo de ir para o inferno comandava as escolhas e as vidas das pessoas. Dançava-se até para espantar uma epidemia. Gente, dançava para espantar uma epidemia. Bora lá dançar. Bom, foi aí nessa época que surgiu entre os nobres o momo. O momo era um gênero de dança que serviu como base do futuro balé-teatro. E já no final do século XV, o momo já estava estabelecido com firmeza nas cortes dos príncipes. Apresentava então diversos elementos dos balés de corte, antecessores dos balés de repertório que nós vamos ver mais tarde. Então, tudo com dançarinos, com músicos, carros, efeitos de maquinárias, mas faltava a alma. Agora, sabe, eu fico pensando, vocês imaginam como que era a produção naquela época, que não tinha computador, não tinha nada que a gente tem hoje, né? Então a produção, aquelas cortinas maravilhosas, para abrir aquelas cortinas, e a iluminação, gente, vivia pegando fogo, tinha teatro olha, era uma loucura. Em 1923, os balés russos em Paris estrearam em Paris um balé que tem em sua estrutura o desenvolvimento da dança, conforme a gente conversou aqui. Esse espetáculo ele é baseado num tema folclórico e que tem como origem os ritos religiosos praticados pelos camponeses russos antes de um matrimônio. No caso,
A religiosidade está no fato de que um casamento significa a formação de uma nova família, o crescimento da comunidade, a expansão da continuidade da vida. Esses aspectos estão totalmente ligados ao vínculo entre a religião e o futuro do ser humano, através da continuidade. Então hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a dança no Renascimento, onde começam os balés, tá? E aí a gente vai adiantando. Curte, compartilha. Se você é dançarina, é muito importante que você aprenda essas coisas para você passar. Se você é professor, é importante para você passar para os seus alunos um pouco da história, porque esse é um programa super resumido. Então, para não ficar aquela coisa chata de ficar horas estudando, são vários livros juntos que estão aqui resumidos para você ter uma base de onde que veio a dança e tudo mais, tá? Compartilha com as pessoas, deixa seus comentários aí. Se você quiser saber alguma coisa diferente também, avisa a gente, tá? Um abraço, tenha uma ótima semana.